Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% de acerto das questões das provas de técnico e de analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para o concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho, eu sou analista judiciário e na live de hoje nós vamos falar sobre quantas horas devemos estudar por dia para concurso público. Ok, pessoal? Então nós vamos começar a falar sobre esse tema. E por que eu resolvi falar sobre esse tema na live de hoje? Porque é uma dúvida muito frequente entre os candidatos a concurso público. O programa Acorda que é Hora de Passar, que vai ao ar toda sexta-feira às 9h07 da manhã no Instagram, eu recebi uma pergunta de uma pessoa que faz parte do meu programa de mentoria, que fez exatamente essa pergunta: quantas horas por dia o candidato deve estudar, né? Até quantas horas por dia é produtivo estudar, ok? E na verdade essa pergunta a gente vai ver aqui ao longo dessa live que a resposta para essa pergunta depende de inúmeros fatores, ok? E a gente vai ver direitinho, com profundidade, cada um desses fatores, beleza? Mas por que essa dúvida é tão frequente entre os candidatos? Basicamente por duas razões. A primeira porque, sobretudo os candidatos que não têm muita experiência em concurso público, esses candidatos ainda têm a ideia de que quanto mais se estuda, mais se aprende. E na prática a gente vê que não é bem assim, né? Porque na verdade a pessoa pode gastar 8, 10, 12 horas por dia estudando e na verdade não reter o conhecimento, né? Existem técnicas, existem metodologias, existem formas, existem também estudos, né, da psiquiatria, da psicologia, da neurociência, que falam sobre questões que a gente precisa prestar atenção, porque o nosso cérebro, ele, como tudo no nosso corpo, ele tem um certo mecanismo, né? E esses estudiosos, eles estudam exatamente os mecanismos por meio dos quais se armazena informações em memória de longo prazo, que momento o cérebro começa a ficar fadigado, enfim. Existem uma série de questões, né, estudos muito profundos, inclusive em universidades estrangeiras, que abordam com profundidade essa questão, ok? E sobre esses temas a gente também vai dar uma pinceladinha aqui nessa live. Então, o primeiro fator que gera muita dúvida, sobretudo nos candidatos mais novatos aí na jornada de concurso público, é justamente porque eles têm a ideia de quanto mais estuda, mais aprende. E na verdade não é o quanto se estuda, mas o como se estuda. A efetividade do aprendizado que a gente vai ter de determinados conteúdos estudados vai depender muito mais da qualidade do nosso estudo do que efetivamente da quantidade de estudo que a gente empenha ali naquela tarefa. E também os candidatos, né, se comunicam, né, entre si, e aqueles que são mais inseguros, até porque estão menos tempo na jornada de estudo, são menos experientes, eles acabam ouvindo um monte de história que gera aí uma confusão na cabeça deles, né? Muitos deles ouvem histórias até de pessoas que não têm experiência em concurso público. Aqui quem nunca ouviu falar que fulaninho passou no concurso, mas estudou durante 2 anos, estudando 10 horas por dia. Enfim, existe aí toda uma falácia, né? As pessoas contam, infelizmente, muita mentira, né? Tem gente que fala que estudou 10 anos e aí a gente vai ver que na prática essa pessoa não estudou 10 anos, né? Se pegar a quantidade de tempo que ele efetivamente se dedicou com seriedade para estudar para concurso público, talvez não dê nem um ano inteiro. E outros também falam que as pessoas estudou 1 mês e pouco e passou num concurso aí mais top de linha. E na verdade, quando você vê, na verdade ele trazia uma bagagem, né, anterior que permitia com que ele já precisasse fazer pequenos ajustes para conseguir então lograr isso na aprovação. Então tem de tudo, tá? E o que a gente vai fazer aqui, o que a gente pretende com essa live
é justamente desfazer alguns desses mitos, ok? Para que você então possa ter tranquilidade, né? Para que você possa saber o que você precisa conhecer de si mesmo, das suas necessidades e das suas possibilidades, para que então você possa aproveitar o máximo possível do que você tem à sua disposição para fazer um estudo eficiente aí em prol da sua aprovação para concurso público. Mas antes de entrar propriamente na matéria, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que a neurociência já descobriu, né? Obviamente eu não vou aqui, eu não sou da área, né? O que a gente vai falar aqui nessa live é fruto de pesquisas que a gente fez, mas não são pesquisas aprofundadas, né? Nenhuma tese de doutorado, enfim. Na verdade, são pequenos insights que a gente pega aí das leituras que a gente faz e traz aqui para compartilhar com vocês, ok? Então existe um pesquisador que inclusive ganhou um prêmio europeu na década de 1980, chamado Gunther Beyer, e ele é autor de um livro que foi editado aí na década de 1970, que se chama Programa de Treinamento para Memória, Concentração e Criatividade. Tá? O que esse psiquiatra então descobriu por meio de seus estudos? Que o estudo exagerado, né, ou seja, quando você leva o seu cérebro à fadiga, isso acarreta uma inibição tanto na aprendizagem retroativa quanto na aprendizagem proativa. E o que seria então a aprendizagem retroativa e aprendizagem proativa? A aprendizagem retroativa é aquela que fica armazenada na sua memória, né, enfim, na sua mente, de conteúdos que são trazidos para você. Então, por exemplo, quando você faz uma prova de vestibular, quando você faz uma prova de concurso público, o que eles medem é a sua aprendizagem retroativa, ou seja, o que você estudou ao longo de um determinado período de tempo, seja esse tempo desde o seu ensino fundamental ou até aquele aprendizado que você das informações que você adquiriu durante o seu ensino médio. E na verdade essa prova vai medir tudo aquilo que você aprendeu previamente sobre aqueles assuntos. Já a aprendizagem proativa é a capacidade que o ser humano tem de poder aprender e gerar novos conhecimentos. Então a aprendizagem proativa está muito mais ligada a questões institucionais, corporativas, né? Ou seja, a capacidade de criatividade que o ser humano tem de produzir novos conhecimentos e de aprender esses novos conhecimentos. Beleza? Então, feito aqui esse pequeno parêntese, vamos falar sobre um outro estudo também bem interessante, que é também de um psiquiatra chamado Norman Doidge. E ele é autor do livro O Cérebro que se Transforma. Esse livro foi editado várias vezes, né? Uma última edição é de 2016. E esse estudo, né, na verdade, ele fala, outros pesquisadores falam sobre isso também, tá? Mas esse estudo mostra que o cérebro possui plasticidade. O que isso quer dizer? Que ele muda a sua própria estrutura, aperfeiçoando seus circuitos de modo que ele fique mais apto à tarefa proposta. Tá? Então, por exemplo, é possível que uma pessoa que tenha sofrido um dano, né, na sua massa cerebral, por exemplo, por decorrência de um acidente vascular cerebral ou de um traumatismo crânioencefálico, é possível que o cérebro, né, por meio da plasticidade, ou seja, da sua capacidade de reconstruir áreas danificadas, ele possa estabelecer novos mapas neurais para suprir aquilo que foi perdido. Por exemplo, se a pessoa perde memória, se a pessoa perde capacidade de visão, enfim, uma série de situações que podem decorrer de danos no cérebro, ok? Então essa plasticidade cerebral, ela permite que o próprio cérebro se reinvente para poder aprender tarefas novas. Tá? E isso a gente vai ver que tem muito significado para concurso público. Por quê? Porque, na verdade, o que você precisa é condicionar o seu cérebro para estudar determinada matéria, para estudar por determinado tempo, né? Ou seja, a gente em outra live aqui desse canal, a gente falou sobre como criar o hábito, né? Então, assim como você
possui musculatura no seu corpo e essa musculatura precisa ser treinada para aguentar determinados exercícios, para que você possa ter resistência para determinadas situações, o cérebro também precisa ser treinado para que você possa então utilizá-lo e maximizar o seu rendimento, né, na sua capacidade de apreensão de novas informações. E um terceiro estudo também que eu separei sobre isso foi publicado em julho de 2017 no jornal The Journal of Neuroscience. E nesse jornal, nessa publicação, foi publicado um artigo segundo o qual, enquanto nós descansamos e nós dormimos, é que nós fortalecemos as nossas conexões neurais que são capazes de formar a memória de longa duração. Ou seja, então tudo que você apreende, né, tudo que você aprende e todas as informações que você aprende ao longo do dia, você vai solidificar essas informações durante seu sono, tá? E também em pequenos espaços, né? Por exemplo, não adianta você estudar 12 horas por dia direto, sem dar espaço para que o cérebro então possa se reorganizar ali e construir aqueles mapas neurais, porque senão você vai acabar perdendo parte do conteúdo que você estudou. Então você precisa dar uma pausa, né? Assim como o atleta, quando ele vai se exercitar, quando ele vai fazer um treino numa academia, né, ele precisa dar um descanso para o seu músculo, para que ele possa então alcançar aquela hipertrofia, ok? E o cérebro da mesma forma, ele precisa de determinados momentos de pausa para que todo aquele conteúdo que foi estudado, que possa ser assimilado, possa gerar conexões neurais que vão ser capazes, então, de gravar aquele conteúdo na memória de longo prazo. Estabelecidas, então, essas premissas, de acordo com esses estudos da neurociência, o que a gente pode, então, concluir? Em primeiro lugar, assim como a musculatura do nosso corpo, nosso cérebro precisa de uma fase de adaptação para qualquer rotina, dentre elas a de estudar. E não só a necessidade de um tempo de adaptação para uma nova rotina, como também para que posteriormente você possa exigir mais do seu cérebro. Assim como você precisa de um treinamento prévio para que você possa exigir mais do seu corpo. Ok? Ninguém vai sair correndo 10 quilômetros no primeiro dia em que vai começar a fazer corrida, né? Certamente ele vai se lesionar. Então, da mesma forma, se você que não está acostumado a estudar, né, com a intensidade necessária para concurso público e já começar a estudar 10 horas por dia, você primeiro vai desanimar, vai acabar desistindo. E segundo, tudo que você estudar durante essas 10 horas, muita coisa vai se perder, porque na verdade seu cérebro não está preparado para armazenar tanta informação de uma hora para outra. E uma segunda conclusão que a gente pode tirar dessas premissas é que se a gente não respeitar os limites do nosso cérebro, né, em razão desse estágio atual de adaptação, ele entrará em fadiga, o que acarretará em prejuízo ao processo de aprendizagem, né? O que a gente acabou de dizer aqui então. Então você precisa primeiro adaptar o seu cérebro à nova rotina para criar o hábito de estudar, para dizer para o seu cérebro que a partir de agora esse vai ser o padrão de comportamento. A gente falou na live sobre hábitos que a parte basal, né, do nosso cérebro, que é responsável pelas funções vitais, é lá que se armazenam as informações dos nossos hábitos. Então você precisa começar ali a dizer para o seu cérebro para que ele possa então construir conexões neurais para entender que aquilo é um hábito, tá? Para que então você possa se acostumar. E depois você precisa também adaptar o seu cérebro, né, para que ele possa então ganhar cada vez mais resistência e aí então você poder exigir cada vez mais dele. Então são essas as conclusões que a gente pode tirar aí desses estudos na neurociência. E além disso, nós devemos fazer intervalos para descanso e dormir as horas de sono necessárias a fim de que o processo de armazenagem seja concluído, tá? Mediante a consolidação dessas conexões neurais que vão fazer com que os conhecimentos que nós adquirirmos ao longo do dia possam ser armazenados aí na nossa memória de longo prazo. Então, tem muita gente aí que usa
determinadas substâncias para conseguir se manter acordado, para conseguir se manter atento, virando madrugada, estudando, né? A neurociência rechaça isso com veemência, porque o que acontece? Na verdade, você pode até ficar acordado, mas seu cérebro vai estar tão alucinado por questões antinaturais, vamos dizer assim, que a sua capacidade de retenção do conhecimento vai ser muito baixa. Tá? Então é capaz de você virar uma madrugada inteira estudando e você acabar não retendo quase nada do conteúdo que você estudou. Tá? Então respeite o seu cérebro, respeite seu corpo, tire dele o máximo de proveito, mas sem fadigar, porque senão você vai, além de você não aprender, você ainda vai colher consequências para a sua saúde. Dito tudo isso, então, quantas horas diárias a gente deve estudar? Com base no que a gente já falou até esse momento, talvez já seja possível concluir que essa resposta depende da situação em que cada candidato se encontra. Beleza? Existem uma série de fatores aqui, e eu elenquei 4 fatores que podem te ajudar a definir quantas horas de estudo você vai dedicar para que o seu estudo possa ser o mais produtivo possível. Então, quais são esses fatores que devem ser levados em consideração para que você, diante da sua situação, no caso concreto, estabeleça a quantidade de horas diárias de estudo? O primeiro fator é um fator objetivo, é a quantidade de horas que você tem disponível. Não adianta você achar que você tem que estudar 8 horas se na prática você só tem 2, 3, 4 horas de estudo. Digamos que você tem uma rotina pesada de trabalho, que você não tem a menor condição de deixar de trabalhar ou de reduzir a sua carga horária. Digamos que você também tenha tarefas em casa, né, e as mulheres nesse quesito sofrem especialmente, porque elas têm muitas vezes jornada dupla, jornada tripla, tem que cuidar de filho, tem que cuidar, né, da casa, ainda tem que trabalhar, enfim. Realmente é uma situação bastante cruel, né, com as mulheres. Mas o que eu vou dizer aqui agora para vocês é o seguinte: cada vez mais as mulheres têm passado em concurso, tá? As mulheres têm logrado êxito em passar em concursos top de linha, tem muito magistrado, tem muito defensor, tem muita promotora pública, tá? Então as mulheres têm cada vez ocupado mais esses espaços, ok? E por quê? Porque na verdade as mulheres elas são mais focadas, né, do que os homens. Elas são mais disciplinadas, enfim. E se elas canalizam isso para concurso público, elas tendem a conseguir um percentual de êxito maior em aprovação do que propriamente os homens, que muitas vezes não querem deixar seu futebol, não querem deixar sua cerveja e acabam negligenciando então na rotina de estudar para concurso público, beleza? Então, o primeiro fator é a quantidade de horas disponíveis. O segundo fator é se você tem ou não uma rotina de estudo já consolidada, tá? E a gente vai ver aqui quanto você deve investir inicialmente em horas de estudo, caso você ainda não tenha, você não esteja acostumado a estudar para concurso público. O terceiro fator é se você tem ou não conhecimento prévio sobre a disciplina. Obviamente, se você já tem um conhecimento grande sobre as matérias que caem no seu edital, você tende a ter que estudar menos. Não quer dizer que você vai estudar menos. Quanto mais você estudar e com mais qualidade, melhor vai ser o seu resultado, ok? Mas concurso público também tem disso, né? A pessoa muitas vezes não sai da faculdade e já consegue passar aí num concurso top de linha de defensoria, de magistratura. Muitos até conseguem, né? Vai depender de como essa pessoa encarou a sua graduação de Direito, se ela fez já focada no concurso, e aí ela vai estudando nos livros certos, com a metodologia correta, e aí quando ela chega lá na hora de fazer a prova, né, ela se prepara aí 2 anos, que é o tempo de prática que é exigido para os concursos de procuradorias e defensorias, e aí então ela consegue ser aprovada nesse concurso, mas não é toda hora que isso acontece, tá? Existem casos sim, mas não é a maioria dos casos.
E por fim, o quarto fator que a gente elencou aqui para falar é o momento em que você se encontra em relação ao edital, tá? Então, se você está estudando e o seu edital ainda não foi publicado, você pode ter uma determinada conduta. Agora, se o seu edital já foi publicado, aí você tem que ter uma outra conduta, uma outra postura diante dos seus estudos. Então, o primeiro fator é a quantidade de horas diárias de estudo. Então, se você tem muitas horas disponíveis, o que a gente vai falar aqui nos próximos fatores se aplica a você, tá? Porque se você começou a estudar para concurso público e você não tem, e você não tem que trabalhar, enfim, você não tem que cuidar de filho, você em tese tem aí 8, 10, 12 horas por dia para estudar. Só que é aquilo, se você começar a estudar já com o pé embaixo, você vai causar aí um prejuízo, você vai fadigar o seu cérebro e você vai acabar não aproveitando o máximo possível do seu estudo. Tem coisas que você vai estudar já no final do dia que você não vai conseguir reter, e aí então, para estudar de forma ineficiente, é melhor descansar e preparar o seu cérebro então para que ele possa no dia seguinte ter um rendimento melhor. Então, se você tem muitas horas de estudo, os próximos fatores vão ser determinantes para que você possa quantificar a quantidade de horas que você vai estudar. Agora, se você tem poucas horas disponíveis para estudar, digamos você trabalha, você tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa e tal, os outros fatores, embora sejam relevantes, eles terão menos relevância, porque você tem um dado objetivo na sua frente que é: eu não tenho 8 horas de estudo por dia. Eu tenho 2 horas de estudo, eu tenho 4 horas de estudo, no máximo, muitas vezes, né? E aí você vai acabar tendo que se virar com o que você tem, tá? É possível passar em concurso público nas duas situações, tá? Você tendo muitas horas de estudo ou você tendo poucas horas de estudo. E na prática, muitas vezes as pessoas que têm poucas horas de estudo, elas conseguem aproveitar melhor o tempo de estudo que elas dispõem. Elas vão procurar atalhos, e aí a gente vai falar um pouco desses atalhos, para que essa pessoa então possa conseguir o máximo de aproveitamento nos seus estudos no menor tempo possível. E eu tenho vários casos, vários amigos, eu mesmo já passei por essa situação de conseguir passar em concurso público tendo poucas horas para estudar. Beleza? Então esse é o primeiro fator, ou seja, a quantidade de horas disponíveis que você tem. O segundo fator é se você tem ou não uma rotina já consolidada de estudo. E aí, esse segundo fator está intimamente ligado àquela questão da neurociência que a gente falou aqui sobre treinar o seu cérebro, tá? Por quê? Porque se você não tem ainda uma rotina consolidada de estudo, é preciso que você comece a fazer com que o seu cérebro se acostume a essa nova rotina, tá? Para que então você possa gradativamente aumentar a carga horária de estudo diária. Porque, só repetindo, se você já entrar com o pé embaixo no acelerador, você vai se cansar, você provavelmente não vai ter um rendimento satisfatório no seu estudo. Então você deve começar ou recomeçar a estudar devagar, tá? Isso se aplica tanto àqueles candidatos que nunca estudaram para concurso antes, quanto àqueles candidatos que estão parados há muito tempo, tá? Digamos que eles terminaram a faculdade aí, ficaram 10 anos só advogando, enfim, e muitas vezes a advocacia não permite que você estude, né, porque você tem que correr atrás de muita coisa, tem audiência toda hora, enfim, e aí você acaba não tendo tempo para estudar. E muitas vezes quando você vai recomeçar a estudar, você tem que partir não do zero, porque obviamente você já tem um cabedal de conhecimento prévio, tá? E isso faz diferença, ok? Não estudo mais há mais de 10 anos, não importa, você já tem uma ideia do direito, você não vai partir do zero. Então você vai só precisar recomeçar, você vai precisar recondicionar o seu cérebro a essa nova rotina de estudo. E em geral, para quem está começando, 2 horas por dia é o suficiente. Não adianta começar também estudando 10 minutos, porque aí você não vai. É como se você começasse a malhar peso e pegasse
500 gramas em cada braço, né? Aí também não vai gerar nenhum efeito para fins de condicionamento aí do seu cérebro, tá? Então você precisa ter uma quantidade mínima de estudo que faça com que o seu cérebro já sinta que ali existe um novo padrão de comportamento, ok? Para que você então possa começar a condicionar aí o seu cérebro a essa nova rotina, que é a rotina de estudo. Então, normalmente, se você começar a estudar 2 horas por dia, em 3 semanas já é suficiente para você desenferrujar. Então você já consegue botar aí óleo na máquina e começa a poder já aumentar um pouquinho a quantidade de horas diárias de estudo. Obviamente, se você dispuser dessas horas diárias, ok? Agora, se você já tem uma rotina consolidada de estudo, então você pode começar a testar novos limites diários. Então, por exemplo, digamos que você já esteja estudando há algum tempo, há alguns meses, estudando aí 3 horas por dia, 4 horas por dia, ok? E digamos que você tem aí alguma disponibilidade de esticar um pouquinho mais essa quantidade de horas por dia. Digamos que de 4 você possa ir para 6 horas diárias. Você já pode fazer, se você tem aí já uma rotina de alguns meses de estudo. Por quê? Porque o seu cérebro já está condicionado. Então, se você acrescentar um pouquinho de horas, não vai gerar nenhum prejuízo aí para o seu aprendizado. Mas em geral, pessoal, assim, é claro que existem exceções, né? Assim como tem as pessoas que conseguem correr 42 quilômetros, depois nadar 15, depois pedalar mais 100 quilômetros, né? Os Ironmans, existem pessoas que conseguem estudar 14, 16 horas sem entrar em fadiga. Mas aí essa pessoa já está extremamente condicionada a isso. Mas em geral, se você tem uma jornada de preparação aí a médio e longo prazo, 8 horas por dia, se você dispuser obviamente desse tempo, é uma quantidade de horas bem satisfatória, tá? Porque em 8 horas por dia é como, digamos que você não esteja trabalhando. É como se você dedicasse a quantidade de horas que você dedicaria para o seu trabalho, você está dedicando para estudar para concurso público. E ninguém morre porque trabalha 8 horas por dia. Ok? Então, se você dispõe de 8 horas por dia, depois de um determinado tempo em que você já esteja acostumado a estudar, você consegue estudar 8 horas por dia com tranquilidade, tá? Rendendo bem. Por quê? Porque essas 8 horas por dia não são nada assim que vai fadigar o seu cérebro, né? Nenhum esforço extraordinário para ele, não. Desde, obviamente, que você já esteja mais ou menos acostumado a estudar, tá? Agora, o que a gente recomenda, e também a neurociência recomenda, é que você divida esses horários em blocos, tá? Normalmente, o que se recomenda é fazer estudos de 50 minutos com intervalos de 10. E aí nesse intervalo de 10 você vai, estica o corpo, bebe água, enfim, olha uma paisagem, amplia a sua visão. Para quê? Justamente para que o seu cérebro, não é só para você descansar a coluna, né? É para que o seu cérebro também possa ter tempo de acomodar aquelas informações que você recebeu, ou seja, de construir ali as conexões neurais para que você possa então ter esse conteúdo estudado na sua memória de longo prazo. Beleza? Então é o que se recomenda. E aí então, pessoal, fazendo dessa forma, ou seja, estudando aí 8 horas por dia, em 8 blocos de 50 minutos, por exemplo, você pode acordar às 7 horas da manhã, tomar o seu café da manhã e estudar de 8 a meio-dia, depois parar, almoçar, descansar um pouquinho, voltar a estudar às 2 da tarde e parar às 6. Poxa, você fez um horário de trabalho aí e dá super certo, é tranquilo, tá? Eu em férias eu costumo fazer isso, tá? Então assim, nessas situações então, você consegue manter um estudo consistente e sustentável por longo prazo, ok? Porque se você achar que você vai correr todo dia uma maratona para você treinar para sua maratona, você vai se lesionar com certeza. Ninguém que faz maratona de 42 quilômetros treina 42 quilômetros todo dia. Tá? Ele vai treinar 16 quilômetros, dia sim, dia não, enfim. Ele tem que deixar a sua musculatura descansar para não lesionar.
Então, da mesma forma, você precisa fazer um estudo consistente, tá? Sem fadigar o seu cérebro, para que então você consiga manter essa rotina de estudo de forma sustentável. E aí você consegue levar esse estudo pelo tempo que for necessário até a sua aprovação. Então tá, pessoal. Além desse fator, nós temos um terceiro fator, que é a existência ou não de conhecimentos prévios sobre a disciplina ou matéria do seu edital. Tá? Nós falamos aqui que se você já tem um bom conhecimento sobre as matérias que são exigidas no seu edital, você não vai precisar estudar todo o edital. Obviamente, se você tiver que estudar todo o edital, o seu cronograma de estudo tende necessariamente a ser maior. Tá? Então, se você já tem um conhecimento prévio das disciplinas que você está estudando, né, e você tem um conhecimento já razoável, ou seja, você esteja aí acertando em média de 60% a 80% das questões dos seus simulados, então você vai dedicar o seu tempo a estudar questões pontuais, ou seja, a elevar a média naquelas matérias em que você tem rendido menos, ok? E isso, obviamente, vai fazer com que a quantidade de horas que você precisa estudar seja menor, tá? Agora, se você também está começando a estudar agora e precisa estudar todo o edital, você ou vai estudar menos horas por dia durante um tempo maior, ou você vai estudar mais horas por dia, desde que, obviamente, respeitando aí o seu limite, num cronograma menor de estudo. Então é isso. Se você não tem nenhum conhecimento prévio das matérias cobradas no seu edital, então você deve começar devagar, porque se você não tem esse conhecimento prévio, provavelmente você está parado, você não está estudando, tá? É possível, eventualmente, que você tenha estudado outra coisa, ou seja, tenha terminado uma faculdade de medicina e queira estudar para direito. Ou seja, você está acostumado a estudar porque a faculdade de medicina te exige muito, né? Mas você vai estudar matérias completamente diferentes, ok? Mas se não for esse o seu caso, provavelmente você está parado, você está sem rotina de estudo, e então a gente recomenda que você comece devagar, estudando 2 horas diárias durante 3 semanas, e a partir de então você gradativamente vai aumentando. E se você já tem um conhecimento prévio então das matérias cobradas no seu edital, se você está parado algum tempo, também você deve recomeçar a estudar devagar para acostumar o seu cérebro aí e aumentar gradativamente. Agora, se você já possui uma rotina de estudos já consolidada, então teste novos limites aí, tá? E se você estiver numa jornada pré-edital, se você conseguir estudar 8 horas por dia, já está excelente, tá bom? Você está otimizando o seu estudo, ou seja, você está estudando uma carga horária significativa sem levar o seu cérebro à exaustão. E o quarto e último fator que a gente separou aqui para falar é o momento em que você se encontra em relação ao seu edital. Tá? Por quê? Porque antes do edital, você tem que manter uma jornada de estudo consistente e sustentável, porque pode ser que seu edital demore 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para ser publicado. Ainda mais nessa circunstância que a gente está agora, em que, apesar de 2021 ser o ano para quem quer fazer concurso público, na verdade, a gente está ainda em compasso de espera, né? A gente tem editais já publicados, com o andamento do concurso suspenso e aguardando aí a diminuição da curva de contaminação, né, pelo vírus. Mas quando sair esse edital, certamente vai ter vai ser um concurso atrás do outro. Mas ninguém sabe ao certo quando é que vai sair o edital dos próximos concursos, tá? Então, nessa fase anterior ao edital, o que a gente recomenda? Que você mantenha aí a sua rotina normal de estudo, tá? No mínimo 2 horas por dia. Se você não consegue ter 2 horas para estudar por dia, você certamente está priorizando outras coisas que não são essenciais. Se você for lá analisar bem direitinho tudo que você faz no seu dia, você vai ver que você consegue obter aí 2 horas diárias para estudar, tá? Agora, se você tem um tempo disponível maior, a gente recomenda então que você estude aí no máximo 8 horas por dia, para que você não
fique exausto, né? Para que você consiga manter aí um ritmo sustentável de estudo. Agora, se você já tem o edital publicado, né, o concurso que você deseja, né, obviamente o concurseiro faz vários concursos, né? O concurseiro que foca em um concurso apenas, ele está perdendo a oportunidade de eventualmente fazer outras provas e ser aprovado em outros cargos, né? Existe um ditado que fala o seguinte: muitas vezes não somos nós que escolhemos o concurso, é o concurso que nos escolhe. Tá? Então eu também tenho várias histórias aqui para contar de pessoas que estudaram muito para um determinado concurso, quando se abriram para fazer outros concursos, passaram em outros concursos e estão felizes da vida, ok? Mas digamos que o seu foco, ou seja, quando você estuda para concurso público, ainda que você possa abrir o leque para outros concursos que sejam semelhantes, é muito recomendável que você tenha um foco, ok? E digamos que o edital daquele concurso que é o seu foco foi publicado. Aí você que já está acostumado a estudar, você pode então esticar um pouco mais a quantidade de horas, tá? Se você estuda 8 horas por dia, você já pode estudar aí 10 horas por dia, até 12 horas por dia. Agora, desde que também você consiga respeitar algumas coisas, como por exemplo, o seu limite diário, tá? Se você consegue estudar 12 horas por dia e chega no final do dia, você está bem, você não está arrasado, não está prostrado para o dia seguinte, tá? Porque isso consome muita energia, tá, pessoal? Se você não estiver preparado, se o seu cérebro e seu condicionamento físico não estiverem preparados para estudar, se você estudar 12 horas por dia num dia, é possível que você caia de cama no dia seguinte, tá? Porque é um consumo de energia intenso. Parece que não, mas é. Entendeu? Então, você precisa respeitar aí o seu corpo, tá? Então, por exemplo, digamos que você estude 12 horas por dia, chegou lá na 10ª hora de estudo, você já não consegue mais nem lembrar do que você leu na página anterior. Aí é hora de parar, né? Porque senão você vai só perder tempo, ok? Então você tem que estudar, você tem que estar otimizando o tempo todo o seu estudo, beleza? Não adianta você achar que vai estudar mais 2, mais 4 horas, e se essas 4 horas a mais você não conseguir nem se lembrar do que você leu na última página, então realmente você está jogando seu tempo fora, beleza? E sobretudo, pessoal, não menosprezem a necessidade do seu sono, tá? Em geral, o ser humano precisa entre 6 e 8 horas de sono. Eu, por exemplo, já cometi o erro algumas vezes de estudar virando madrugada e dormindo 4 horas por noite, 5 horas por noite. Olha, foi um período muito trash na minha vida, viu? Porque o que apareceu de doença, eu desenvolvi psoríase, fiquei cheio de caspas, fiquei cheio de tique nervoso, enfim, não vale a pena, tá? Então, você precisa se conhecer. Se você acha que você dormindo 6 horas por dia não é o suficiente, você vai acordar cansado, você vai ficar arrastado aí durante o dia inteiro. Melhor você dormir às 8 horas para que você então esteja com seu condicionamento totalmente restabelecido para mais um dia de estudo. Mas aí você pode se perguntar o seguinte: poxa, mas você está falando aí toda hora de 8 horas por dia, 9 horas por dia, mas eu tenho pouco tempo para estudar e o meu edital já foi publicado. O que eu faço? Será que dá para mim? E aí eu vou te dizer que dá. Porque nessa circunstância você tem que ter a maturidade necessária para você otimizar o seu estudo ao máximo. Você tem que se você tentar estudar todo o conteúdo do seu edital, sacrificando aí o seu corpo, sacrificando o seu sono, digamos o seguinte, digamos que você, para conseguir estudar mais do que 2 horas por dia, você vai dormir menos de 6 horas por dia. Não vale a pena. Não vale a pena porque você vai se cansar, você vai levar o seu cérebro e seu corpo à fadiga e isso não vai resultar em aprendizado para você. Entendeu? Você vai estar gastando tempo e gastando saúde e energia jogando fora. Ok? Então é melhor você estudar 2 horas dormindo bem
do que você estudar 4 horas dormindo mal. Então, se você se você correr atrás de estudar todo o edital, não consegui estudar antes, eu só tenho 3 meses, 2 meses para estudar todo o edital e eu só tenho 2 horas diárias. Se você sacrificar o seu corpo, o seu sono, o que vai acontecer? Você não vai conseguir aprender o conteúdo estudado e, por consequência, o rendimento na prova tenderá a ser muito baixo. Isso sem contar também com os problemas de doença, né, que você pode vir a adquirir. Ok? Então não vale a pena, pessoal. Então qual seria a solução para isso? Tá? Então você tem que usar a sua maturidade, a sua inteligência, para você poder estudar com estratégia. E o que significa isso? Primeiro, você vai precisar verticalizar o seu edital, ou seja, você vai identificar dentre todas as matérias que são cobradas no seu edital, aquelas que possuem maior incidência de questões. E aí, se você começar a estudar por essas matérias, é possível que você consiga, por exemplo, acertar 90% das questões, tendo estudado apenas 70% das matérias que estão elencadas lá no seu edital. Então, digamos que você tivesse que gastar 100 horas para estudar todo o conteúdo de uma determinada disciplina do edital. Se você empenhar 70 horas para estudar as matérias que caem com mais incidência nas provas, você pode levar esse seu nível para 90% de acerto, tendo estudado 70% do tempo que teria sido necessário para você estudar todo o edital. Ok? E se você conseguir fazer isso com todas as matérias, com 90% você praticamente garante aí a sua vaga no concurso, tá? Então você tem que ter inteligência, tá? Você tem que estudar com estratégia, não tem jeito. E agora, digamos que você não consiga fazer isso, né? Digamos que apesar de você ter feito isso, isso não tenha sido suficiente. Certamente você vai ter adquirido experiência para que você então possa continuar estudando. Porque, por exemplo, digamos que você saia do zero, você já tem um edital publicado e você conseguiu acertar 70% da sua prova. Para quem saiu do zero, 70% é um ótimo salto. Tá? Você não precisa desanimar, você está no caminho certo. Só não deu tempo para você estudar tudo que você precisava estudar para aquela prova, não tem problema. Vai ter um caminhão de concurso aí em 2021 e 2022. É só você manter o foco, a disciplina e a metodologia de estudo que você vai daqui a pouquinho chegar a 80%, 90% de acerto da sua prova. Beleza? Então encare essa prova como uma etapa da sua jornada de preparação. Tá? Não desanime. Porque o mais importante, a gente falou em outra live aqui, o mais importante é você aprender a treinar, ou seja, você precisa treinar para que você possa jogar bem. Se você treinar bem, você joga bem. Então, se você fizer uma boa preparação, ainda que tenha sido insuficiente para uma determinada prova, se você mantiver essa preparação, na próxima prova você vai certamente ter um rendimento melhor e aí provavelmente até conseguindo uma classificação no concurso que você deseja. Beleza, pessoal? Então você tem que se lembrar sempre que a aprovação vai ser a consequência da sua jornada de preparação. Você não passar em um concurso, não passar num segundo concurso, isso aí faz parte, beleza? Obviamente, se você já conseguir emplacar no primeiro concurso, né, isso já aconteceu comigo, inclusive, mas não é uma situação assim que acontece toda hora, né? O meu primeiro concurso de técnico, eu estudei 1 mês e meio, né? Claro que eu já tinha estudado português antes, mas as matérias que eu nunca tinha visto, eu estudei 1 mês e meio e consegui passar, e passei lá na frente, graças a Deus. Mas depois disso eu tomei muitas bombas em outros concursos, ok? Então, não é para desanimar, tá? Eu já vivi as duas situações e o importante é você ter clareza de onde você está, onde você quer chegar e as ferramentas que você precisa para chegar lá. Então, resumindo aí essa nossa live de hoje, tá? Primeiro ponto,
a qualidade de estudo importa mais do que a quantidade de horas estudadas, tá? Por quê? Eu já vi pessoas que passaram em concurso e dispõem de 2 horas diárias de estudo. E concursos grandes, concurso da magistratura, concurso da defensoria pública, tá, pessoal? Então, assim, isso é sério. Por quê? Porque as pessoas estudam com estratégia. As pessoas vão lá, fazem um raio-x do seu edital, identificam quais são as matérias que têm maior incidência e estuda aquilo ali. Então, se a pessoa dominar aquelas matérias que ocupam 90% das questões da sua prova, ele certamente vai chegar perto de 90%, e aí praticamente ele vai conseguir alcançar a sua vaga no concurso. Por outro lado, eu conheço outras pessoas também que não passam em concurso, apesar de estar estudando 10, 12 horas por dia. Tá? Por quê? Porque estuda sem método. Tá? Porque estuda sem foco naquilo que efetivamente cai nas provas. Tranquilo, pessoal? Então, para concluir, não importa se você tem pouco ou muitas horas de estudo, tá? O concurso é para todos. O concurso é a ferramenta que eu acho a mais democrática de todas. Por quê? Porque não interessa se você é pobre, se você é rico, se você tem muitas horas para estudar, poucas horas para estudar, tá? O que você precisa é identificar a regra do jogo. Se você dominar a regra do jogo do concurso público, você vai longe. Então, o mais importante é que você não sacrifique seu corpo, sua mente. Isso não vai te ajudar na aprovação. Você precisa estudar com inteligência e com estratégia, né? Ou seja, se planejando, planejando o seu cronograma de estudo, tá? Verticalizando seu edital, identificando seus pontos fortes e pontos fracos, intensificando o estudo naquilo que você tem, você é mais fraco, tá? E aí, então, se você tiver clareza dessas coisas, você vai certamente encurtar muito o seu tempo de preparação até a aprovação do seu concurso. Para isso, então, você precisa ter autoconhecimento das suas possibilidades, ou seja, você precisa conhecer tanto o que você já sabe sobre as matérias do seu edital, quanto saber quais são os seus limites, ok? Se você tem 4 horas diárias de estudo, você vai conseguir estudar com qualidade 4 horas, mas se você está parado, começa com 2 e gradativamente você aumenta. Então, você precisa também fazer um planejamento que leve em consideração o que você já conhece das matérias e a sua disponibilidade de tempo para estudar, ok? Obviamente, quanto mais conhecimento prévio você tiver e mais disponibilidade de tempo você tiver, estudando com estratégia, você tende a diminuir o tempo de preparação para que você possa ser aprovado no concurso público. Agora, se você conhece pouco das matérias do seu edital e dispõe de pouco tempo, não tem problema. A sua jornada vai ser um pouco mais longa, mas se você mantiver uma jornada consistente de estudo, você vai chegar lá também. E você também precisa ter disciplina para executar fielmente o seu planejamento de estudo. Ok? Porque no planejamento de estudo você está colocando na balança todos os fatores que estão envolvidos. Família, tempo de estudo, conhecimento prévio, como você está em cada matéria, tá? Você vai botar tudo isso na balança e vai fazer o seu cronograma de estudo. Fez o seu cronograma de estudo, você já tem seu planejamento, você não vai mais perder tempo com isso. Segue o seu cronograma de estudo, faz o seu fundamento lá, faz o seu feijão com arroz, né? Faz o seu dever de casa, que você vai chegar lá, tá? É só seguir o GPS. Beleza, pessoal? E nunca se esqueça, em concurso não passa quem sabe mais, passa quem sabe o que cai na prova. Então, se você estudar o que cai mais na prova, o que tem maior incidência na prova, você vai certamente encurtar a sua jornada de preparação até o concurso público. Beleza, pessoal? Então, eram essas questões que a gente queria colocar aqui nessa live de hoje. Espero que ela tenha sido útil para você, tá? Que tenha servido para desmistificar essa história de ter que estudar 12, 14 horas por dia, ok? O concurso é para todos. Tranquilo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilhe aí com seus amigos, ative as notificações para que você possa se manter atualizado com as nossas postagens, tá? A gente vai 2 vezes por semana, pelo menos, a gente vai postar aqui questões relevantes, que são muito relevantes para os candidatos a concurso público. E é isso então, pessoal.
Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.